Fala pessoal, o professor Márcio acaba aqui com vocês para mais uma aula de cinesiologia. Nosso conteúdo programático de hoje serão os aspectos biomecânicos do exercício, o agachamento profundo relacionados às articulações de joelho. Portanto, nossos objetivos serão analisar as forças mecânicas que atuam sobre as articulações de joelho, compreender as ações musculares atuantes durante a execução do agachamento profundo e conhecer o potencial lesivo do agachamento profundo para a articulação de joelho. Nossa metodologia é videoaula expositiva, concentre-se na aula e vamos lá. Na aula de hoje iremos abordar o estudo de Anselmo e outros sobre os aspectos biomecânicos do exercício agachamento profundo relacionado à articulação de joelho. A execução do agachamento profundo consiste em realizar a flexão de joelho em ângulos maiores que 90 graus, até que a coxa se encontre com o tríceps sural, conhecido também como panturrilha, e está ligado com a funcionalidade dos movimentos cotidianos. Esse estudo objetivou observar a biomecânica do movimento em relação às articulações do complexo do joelho por meio de uma revisão bibliográfica. Muito bem. O agachamento é um exercício amplamente utilizado em um programa de exercício físico para ambos os sexos, em diversas faixas etárias. Existem várias formas de se fazê-lo, né, de como executá-lo. Como, por exemplo, o agachamento livre, tradicional, conforme vocês podem ver aqui na imagem, o agachamento com as pernas afastadas, também conhecido como agachamento sumô, agachamento com barra na frente, que é o agachamento frontal, ou front squat, o agachamento com halteres, que não está aqui na imagem, está aqui na imagem do afundo, ou em equipamentos como o hack squat, nesta imagem aqui, o afundo, que é o agachamento unilateral, e o agachamento completo profundo, conforme nessa última imagem. Muito bem, a execução do agachamento profundo consiste em realizar a flexão de joelho em ângulos maiores que 90 graus, ou seja, até que a coxa se encontre com o tríceps sural. O agachamento para o treinamento de força procuram desenvolver somente os agrupamentos musculares de quadríceps femoral. Porém, na fase desse exercício, obtém-se uma forte ativação dos músculos posteriores da coxa, o que ajuda na neutralização da tensão exercida pela patela, podendo ser reduzida até em 50%. 5 articulações estão diretamente envolvidas nessa realização do exercício, como o ombro, coluna vertebral, com ênfase na região lombar, o quadril, o joelho e o tornozelo. Todas as articulações são atribuídas funções de mobilidade e estabilidade. Baixa mobilidade nas articulações do ombro, no quadril e no tornozelo, bem como baixa estabilidade da coluna lombar, e o joelho podem gerar um desconforto para essas regiões e são considerados fatores limitantes na execução do agachamento. A articulação do joelho é a maior e uma das mais complexas do corpo humano. Essa articulação é classificada como um tipo gínglimo e definida pelo contato entre 4 ossos, que são o fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula. O fêmur se articula com a patela e com a tíbia, formando a articulação fêmur-patelar e tíbio-femoral. Por sua vez, os 2 ossos da perna, a tíbia e a fíbula, formam as articulações tibio-fibular. A articulação tíbio-femoral realiza movimento de flexão e extensão no plano sagital. A articulação patelo-femoral realiza deslizamento da patela sobre o côndilo do fêmur, enquanto a articulação tibio-fibular realiza a rotação no plano horizontal com maior capacidade rotacional em aproximadamente 90 graus de flexão de joelho. Muito bem, durante a realização do agachamento profundo, a articulação de joelho deve manter sua necessidade primária de estabilidade, evitando movimentos de varo e valgo. Outros pontos estudados é a realização desse exercício ultrapassando a articulação de joelho à linha imaginária da ponta dos pés. Alguns autores, como Evans, Lima, Pinto, em 2006,
considera que o agachamento profundo possui um grande potencial lesivo, aumentando o risco de lesões das estruturas osteoarticulares, que compõem a articulação do joelho e do quadril, em comparação com o agachamento realizado até 90 graus de angulação da articulação. A partir desta informação, alguns profissionais evitam a prescrição do agachamento profundo. Essa discussão entre a prescrição ou não do agachamento profundo gera muitas dúvidas em professores de educação física e praticantes da modalidade, como musculação e levantamento de peso. Desta forma, é importante analisar com cautela as pesquisas e seus resultados para a prescrição do agachamento profundo. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da literatura a respeito do exercício agachamento profundo a fim de realizar uma análise biomecânica do movimento em relação às articulações do joelho. Pois bem, este estudo, então, na metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica com um tratamento de dados que identifica o tema determinado, agachamento profundo. Foram utilizadas as seguintes fontes dos dados, da PubMed, da Scientific e Electronic Library Online, a Cielo e o Google Acadêmico. Os descritores utilizados para a pesquisa foram agachamento profundo, joelho e biomecânica do joelho, publicados no período de 1987 a setembro de 2015. Além disso, foram utilizados 8 livros que contemplam em seu conteúdo as mesmas temáticas: cinesiologia, biomecânica e agachamento. A busca foi voltada para informações sobre as diferentes formas de execução do exercício agachamento profundo, contemplando então os seguintes tópicos: força mecânicas que atuam sobre as articulações de joelho, ações musculares e potencial lesivo da articulação durante a execução do agachamento profundo. Como critério de inclusão desses estudos, adotaram-se dados sobre a realização do agachamento profundo de uma forma dinâmica e com critério de exclusão a realização de agachamento em isometria em ângulos abaixo de 90 graus. Durante essa pesquisa inicial da base de dados, foram pré-selecionados 88 estudos e 8 livros. Todos os estudos pré-selecionados foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, e 7 artigos e 8 livros foram selecionados para fazer parte dessa revisão. Os estudos foram agrupados de acordo com os temas definidos anteriormente. Essa é uma tabela dos 7 artigos utilizados para discussão, artigos utilizados com dados sobre a biomecânica do agachamento profundo. Então nós temos 7 referências. E nessa tabela 2, que apresenta a relação dos livros utilizados. No total foram 7 artigos e 8 livros, ao final da revisão bibliográfica. O objetivo dessa revisão, então, foi analisar a biomecânica do movimento do exercício agachamento profundo em relação às articulações de joelho, uma vez que encontramos uma contradição entre os autores e os estudiosos da saúde sobre a execução correta e a proibição da prescrição do agachamento profundo neste caso. Assim, procuramos mostrar a maneira correta para se realizar o movimento sem causar lesões músculo-esqueléticas à articulação do joelho. Portanto, a seguir serão apresentados e discutidos aspectos relacionados ao objetivo do estudo. Muito bem. Nosso primeiro tópico da discussão serão as forças mecânicas que atuam sobre a articulação de joelho durante a execução do agachamento profundo. Essas articulações, como o tíbio femoral e patelo-femoral, sofrem a atuação de diversas cargas mecânicas. Dentre elas, pode-se destacar a compressão, a tensão e o cisalhamento, além da flambagem, a torção e a carga combinada. A compressão é caracterizada pela força aplicada na direção axial de um corpo que tende a comprimi-lo ou esmagá-lo. A tensão é a força do estiramento em direção axial através de um corpo. E a carga de cisalhamento é considerada uma força em direção à patela, paralela à superfície, aliás. E a flambagem é caracterizada pela aplicação assimétrica de uma carga que produz tensão ao lado da compressão do outro.
A torção é a carga que produz rotação e um corpo em torno do seu eixo longitudinal. A carga combinada é considerada a ação simultânea de mais de uma forma pura da carga, né? Entretanto, outros autores afirmam que as forças de compressão podem ser um importante fator de estabilização do joelho, resistindo às forças de cisalhamento e minimização da translação da tíbia em relação ao fêmur. Matematicamente, a força compressiva do joelho é mais intensa quando o ângulo de flexão do joelho é maior, pois existem componentes de forças maiores no tendão do quadríceps e ligamentos da patela em direção compressiva. No segundo tópico, iremos fazer um comentário das ações musculares atuantes durante a execução do agachamento profundo. Segundo o Dallaviere, num estudo de 2013, os músculos envolvidos na execução do agachamento são reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, sartório, adutores da coxa, isquiotibiais, ilho-psoas, glúteo médio, glúteo máximo, tríceps sural e tibial anterior. Outros autores, como Lima e Pinto, em 2006, em um estudo afirmaram que as variações na forma de execução desse exercício não causam alterações na participação sinérgica dos músculos, mas sim na intensidade de ativação dos mesmos. Lima e Pinto também definem que a rotação externa e a pequena abdução dos quadris, associadas à manutenção do alinhamento entre o quadril, o joelho e o tornozelo, provocam a ativação dos adutores durante a execução do movimento. Além disso, na realidade é para facilitar a estabilização do tronco e que é exigida, né, uma ampla atividade isométrica dos músculos do trapézio, os romboides, os abdominais, eretores da espinha, dentre outros músculos. Ao todo, estima-se que são ativados aproximadamente 200 músculos durante a realização do agachamento profundo, uns com mais e outros com menor intensidade. Nosso último tópico desta avaliação é o potencial lesivo do agachamento profundo para a articulação de joelho. A literatura apresenta discordâncias sobre o potencial lesivo do agachamento profundo. Alguns autores defendem um potencial lesivo, como Evans, Lima e Pinto, enquanto outros discordam, como Paulo Gentil, no estudo de 2016. Essa discussão surge em virtude da realização desses exercícios sobre o fato de estar ultrapassando a articulação de joelho e uma linha imaginária da ponta dos pés. Para indivíduos com os joelhos saudáveis, executar o agachamento profundo com angulação de 90 a 110 graus não resulta em problemas, principalmente quando não ocorre o uso excessivo de torques externos, né? Cuidados devem ser tomados apenas com levantadores de peso, jogadores de futebol, dentre outros atletas que muitas vezes são expostos ao treinamento com altas cargas, ou sobrecargas, melhor dizendo, para longos períodos de tempo. Muito bem, para finalizar então essa aula, embora apresente um potencial lesivo na maioria dos estudos aqui mencionados nessa aula de hoje, o agachamento profundo pode ser realizado normalmente por pessoas que dominam a técnica de sua execução, por isso deve ser trabalhado desde o primeiro momento, o contato com o aluno ou com o atleta, com o indivíduo de forma geral, apresentando uma articulação de joelho saudável e não comprometido. Obviamente que vários fatores devem ser analisados, como já foi mencionado nessa aula anteriormente, sobre as questões de estabilidade e mobilidade de várias articulações que são envolvidas aí durante o agachamento profundo. No entanto, não se pode generalizar e permitir que todos os indivíduos realizem a prática indiscriminada do agachamento profundo. Durante os treinos deve-se respeitar uma sequência pedagógica que norteia aí o treinamento de força, dando ênfase às técnicas de perfeita execução. Indivíduos que apresentam acometimentos nas articulações do joelho ou estão em processo de reabilitação devem evitar a execução desse exercício devido às cargas mecânicas impostas na articulação. Já na comparação da postura correta de execução, foi visto que ultrapassar o joelho, a linha vertical do pé e manter os pés em posição estreita aumenta perigosamente as forças compressivas,
né, crescendo assim o risco de lesão no joelho. Essa foi mais uma videoaula e até a próxima.